grande alegria, depois de tantas dificuldades, né? Hoje nós vamos fazer uma gravação. Infelizmente o YouTube não tem nos ajudado com a conexão. A gente está gravando e a gente vai lançar no YouTube aqui, tá? Nós temos a presença do pastor Jussi Costa. Se apresente, por favor, pastor. Com todo prazer, meu querido Jussi Eduardo Costa. Sou lá da Primeira Igreja Batista de São Paulo e é um prazer e um privilégio estar aqui com os irmãos. Pastora Diana Flávia Cavalcante Alves de Souza Henrique, etc. Se apresente. Eu vou consertar essa apresentação, Joab Júnior. É Diana Flávia Cavalcante Alves Henrique de Souza e Silva. Eu não disse? Meu Deus! Pastora Batista, membro da diretoria da Ordem dos Pastores Batistas da Paraíba, membro também da diretoria da Convenção Batista Paraibana, e pela graça do Senhor também, segunda vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e pastora do Lar, Lugar de Amor e Recomeço. Paraíba, lá bebê. Vamos lá, pastor Omar Bianchi, isso? Isso. Se apresente, pastor. Pastor da Batista Água da Vida, Batista Água da Vida, são ligado à Convenção Batista Nacional. Muito bem. Temos o pastor Anésio Rodrigues. Muito prazer, Anésio Rodrigues, sou pastor da Carisma em Osasco. Muito bem. Nós temos o pastor Marcos Campos. Boa noite, sou o pastor Marcos Campos, da Igreja Evangélica Assembleia Unida, sou vice-presidente do Ministério e também diretor do Instituto de Educação Teológica Bereano, Parque Santa Madalena, Zona Leste de São Paulo. Muito bem. Eu sou o irmão Joab Carneiro de Amorim Júnior, sou filho de pastor, tenho esse título, filho de pastor. Eu sou o presidente da Associação de Encontros com Cristo, aqui em Goiânia. Eu faço parte do Lar Goiânia, Lugar de Amor e Recomeço, e a gente tem feito um trabalho aqui voltado para a família, para as famílias, né, através dos encontros, e o trabalho na igreja também nesse sentido. A gente vê o quão atacada tem sido a família nos dias de hoje, e a gente tem feito um trabalho aqui doloroso, mas recompensador, porque o reino agradece, não é? Antes de mais nada, você que está nos assistindo, deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, tá? E compartilha, tá bom? Vamos lá. Eu e a Diana sempre temos feito algumas lives aí, essa seria a 7ª ou 8ª, eu já perdi as contas, tá, Diana? De quantas lives? 8, né? Que a gente tem feito, e a gente colocou um título falando sobre o reino. E ela, por conta do que a gente tem vivido há um ano, né, com a pandemia, ela sugeriu que a gente falasse sobre distanciamento. Primeiro eu vou pedir que cada um tente, de uma forma resumida, cada um de vocês, falar o que foi esse momento de pandemia, o distanciamento. O que o distanciamento causou, como foi vivenciar o distanciamento para cada um de vocês, seja no trabalho, no lar, né, dentro de casa, que alguns tiveram que ter distanciamento de algum ente querido, e também na igreja, né, principalmente na igreja também, né. Vou começar com o pastor Marcos, por favor, pode contar a sua experiência. Pois bem, o distanciamento para mim foi um pouco complicado, tanto na empresa, eu trabalho na General Motors aqui de São Caetano do Sul, sou líder, né, trabalho na liderança, na mecânica, área de mecânica, e bom, a dificuldade já começou lá. Nós ficamos cerca de 2 meses em casa, depois tivemos que retornar, aí com toda essa loucura, né, máscara, higienização, distanciamento, dentro de uma linha de produção fica um pouco difícil, né, questão do distanciamento, nas pausas, ter que higienizar todas as máquinas para que os operadores pudessem trabalhar com segurança, então foi uma loucura. E falando da parte da empresa,
foi uma loucura. Agora, já na igreja também foi uma grande dificuldade. Nós ficamos 4 meses fazendo lives, né? Só os cultos nas lives. E eu senti um pouco, porque eu gosto de estar muito próximo do pessoal, ir na casa, conversar. Então, nesse período de pandemia e distanciamento, eu senti muito isso daí, né? Mas, graças a Deus, depois de 4 meses, nós retomamos, já estamos fazendo os cultos, com todo o protocolo de segurança. Inclusive, a Santa Ceia nós fazemos em 2 partes, né, às 9 da manhã e às 18, para evitar aglomerações, e também estamos transmitindo ainda os cultos pela live. Então, o meu grupo de risco não retornou ainda. Eu tenho muita saudade deles, porque, por exemplo, meu pai, 86 anos, ele é diácono lá na igreja, né? Então, eu tenho visto pouco, tenho procurado não ir muito lá. Ele pegou o Covid, ficou 15 dias na UTI, né, diabético, 86 anos, mas Deus fez um milagre, trouxe ele curado para a glória do Senhor, mas a gente está sempre vigilante, né? Para não poder acontecer novamente. Então, ainda sinto falta ainda do pessoal do grupo de risco, que ainda não retornaram, né? Mas eu creio que em breve estaremos todos reunidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Anésio, conte a sua experiência, pastor Anésio. Bom, nossa comunidade, a gente continua com distanciamento sem reuniões presenciais. Em março agora vai fazer 1 ano já, sem reunião presencial nossa aqui. É uma questão nossa aqui, nós entendemos que essa seria a única forma segura da gente cuidar dos nossos irmãos, para evitar aglomeração nas nossas reuniões. Então, usamos a internet. Como a igreja já vinha usando a internet bastante, isso já era um costume, inclusive, da igreja, então isso ajudou bastante a sintonia com cada um dos irmãos. Também tem aquele outro fator, de que cada um dos ministérios da igreja também tinham suas próprias reuniões, tanto na nossa rede ministerial, né, ou seja, cada um dos ministérios da igreja tem suas reuniões, como os grupos pequenos nas casas. O que fizemos foi transferir tudo isso para a internet, né? Então, continuaram esses contatos, ainda que sem a presença física. Agora, o que a gente sente? A gente sente a saudade. Saudade não tem jeito, a gente sente e dói muito. Ainda mais, era um costume na Carisma, né, que a gente se abraçava muito, né? Era muito comum nas nossas reuniões a gente se abraçar, beijar, estar perto. E sem isso, sentimos muita falta e muita saudade mesmo. Mas tivemos que reinventar. A igreja, de tempo em tempo, ela passa por situações em que a gente tem que se reinventar. Quando você pega aquela situação em Atos 6, por exemplo, foi uma reinvenção da igreja. Era um problema que encararam, os líderes da igreja não estavam conseguindo suprir todas as viúvas, porque a maioria dessas viúvas que não eram supridas eram de fala grega. Então, eles pegam aqueles homens, todos ali de língua, todos helenistas, né? Aqueles 7, né? Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, nessa ordem sempre. Primeiro Timão, depois o Pármenas, né? Isso é uma ordem que sempre existe. Né? E só paulistano dá para entender essa piada. Mas é que eu sei que o Mário é palmeirense. Então, a gente a igreja teve que se reinventar. Da mesma forma, hoje em dia, de tempo em tempo, situações como essa vão acontecer, que a igreja precisa se reinventar. Então, eu penso que é uma coisa para a gente pensar aí no pós-Covid, né? No pós-Covid, a gente precisa pensar algumas coisas. A igreja está centralizada demais no pastor? A igreja depende muito do local de reunião? Confundem igreja com local de reunião? Não é? Porque igreja é gente, né? Não local, não instituição. Mas será que a gente não confunde isso? A igreja é muito dependente da reunião presencial, de modo em que a gente possa... o povo está... Vou explicar melhor. O povo depende muito da reunião presencial para ter uma experiência com Deus? Ou a gente ensina esse povo a orar em casa, buscar o Senhor, meditação, leitura da palavra? Então, são essas coisas que a gente tem que se perguntar, principalmente no pós-Covid, e nos dar uma nota. Eu, particularmente, acho que todos nós vamos receber uma nota muito baixa. Todos nós. A gente tem que se reinventar como igreja e repensar a igreja como corpo de Cristo, corpo vivo, sem depender tanto das estruturas da instituição.
Ok. Pastor Omar, sua experiência, pastor. A minha experiência ela é dividida em duas situações. No meados de setembro de 2019, nós tivemos uma rebelião na igreja. Uma rebelião da liderança, por alguns motivos lá que eles inventaram, ficar falando, né? Eles saíram da igreja, saíram e levaram outras pessoas. Então eu ouvi áudios de WhatsApp, deles criticando, fizeram visita nos lares. Então é assim, quiseram que a igreja ficasse praticamente destruída por uma dessas coisas que o Anésio acabou de falar, por uma mudança que a gente estava tentando fazer até seguindo uma linha da Batista Nacional, que não sei se vocês conhecem a visão missional, a igreja missionária. Estamos lendo bastante os livros do Tim Keller para entender, querendo uma mudança, uma igreja para fora, não para dentro. Né? Então isso levou a uma rebelião, perdemos ali muitos membros, muitos foram influenciados, uma série de mentiras foi falada. Então aconteceu essa situação no final de 2019. Então na virada de 2020, nós estávamos numa implantação desse projeto, era um balão de ensaio. A gente ia começar algumas ações. E chegou em fevereiro, março, aí já fechou. Então, isso aí levou ao distanciamento de quem tomou as dores desse pessoal que saiu. O pessoal saiu, deixou sequelas, e essas pessoas, lógico, o pastor não é bobo, ele percebe, né? As pessoas aproveitaram essa situação e simplesmente se distanciaram. Então, o nosso grupo já era um grupo pequeno, 150 pessoas, e hoje nós ficamos lá, em média, umas 90 pessoas. E dessas 90 pessoas, eu tenho ali 30% da igreja são pessoas já com idade. É uma igreja bastante heterogênea. E, então, eu tenho que cuidar. Eu não fechei a igreja, nós voltamos em junho, presencial, e eu não fechei a igreja para ninguém. É só fazer para os irmãos. Irmãos, se você tiver com alguma dificuldade, algum sintoma, fique em casa. Criamos um grupo do WhatsApp, né? Começamos a pandemia a gravar o culto no YouTube, fizemos um canal da igreja, então tem pregação, tem oração, fizemos aulas para as crianças, tudo lá no YouTube da igreja, para tentar incentivar a igreja a usar essa ferramenta que vem para ficar. Eu acho que o YouTube vem para ficar. Ao invés do cara ficar assistindo uma bobagem lá, assiste uma pregação, um estudo de 15, 20 minutos, né? Então, alguns irmãos acostumaram. No começo da pandemia, então você percebia 300, 200 visualizações. Depois que nós voltamos para o culto presencial, então quem vem no culto não assiste mais o YouTube. E caiu drasticamente. Muitas pessoas se afastaram sem dar satisfação. Então, eu estou esperando, a gente não adianta querer remar agora, porque o barco está parado, né? Ainda mais que esse bando de doido que a gente tem governando o estado de São Paulo, aqui, esse maluco que tem aqui. Nós temos um maluco na prefeitura e um pior que ele aqui no estado. Eles não sabem o que fazem. No interior, tem pessoas aí que estão andando pelas praças aí. Então, a gente está esperando um pouco a situação normalizar, nunca mais vai. Eu acredito assim, que nunca mais vai normalizar. Então, o Anésio falou uma coisa que há muito tempo eu penso. A igreja, ela precisa ser reinventada. Esse negócio de liderança, de gente que mandar legalismo, né? O pessoal que saiu, nós temos muito legalista. Então, esse aqui não pode cantar, não sei como é que está a vida com Deus. Então, é um momento de repensarmos a igreja nos moldes do Novo Testamento mesmo. A igreja grupo e que sai para semear a palavra, para lançar a palavra. Então, tivemos distanciamento, de um tempo para cá tivemos perda financeira substancial, né? Não tínhamos mais nós estamos em fevereiro, eu vou dizer de setembro de 2020 para cá, começamos a ter uma perda substancial em termos de ofertas, de dízimos. Mas assim, a igreja caminha, o local é próprio, né?
Então, graças a Deus, nós nos sentimos financeiramente tanto, mas aguardando que novas decepções virão. Isso aí é certeza. Muita gente não volta. Eu tenho um canal meu particular, que eu comecei a gravar algumas, não é mensagem, né? É um canal que eu falo de política, de comportamento, e lá em maio, eu gravei um programa que eu chamo 3 Dedos de Prosa, muitos não vão lá. E eu tenho testificado isso agora, não só na igreja onde eu estou como pastor, mas em muitas igrejas. Então, eu entendo assim, igrejas de porta, bairro, como é a Água da Vida, essas igrejas sofrerão. Muitas, eu acredito que irão fechar as portas, né? Pelo valor de aluguel, tudo. Então, são realidades. O Anésio falou que a igreja está preparada, sim, de internet. Então, esse é um passo que ajudou agora. A minha igreja, por essa quantidade de pessoas de idade, nós tivemos essa dificuldade. Então, ela vai ter que se reaprender, né? Vai ter que se reestruturar e tem trabalho. Eu pensei que ia me aposentar, vou ter que trabalhar mais um pouquinho na obra. Pensei que agora com 60 anos eu já ia me aposentar, mas não vai dar, não. Vou ter que trabalhar mais um pouquinho aí. É isso aí. Ok. Pastora Diana, Flávia. Bem, a minha experiência sobre o distanciamento, sobre a pandemia, também tem duas vertentes. Eu sou da linha de frente. Eu estou dentro das UTIs Covid. Estou ali com assistência de enfermagem, com aspirações e em contato direto com sangue, secreções, tosses e intubação, o que você possa imaginar. Então, assim, foi um momento difícil quando começou tudo, porque muitos dos nossos profissionais, eles tinham muito medo, porque se é para morrer, vai morrer logo quem está cuidando, né? Se ele está lá dentro da UTI, você é um alvo da virologia, de tudo. Então, eu escolhi trabalhar na linha de frente. E desde o começo da pandemia, eu estou lá cuidando desse povo, perdas e vitórias. E com o meu maior receio é trazer esse vírus para casa, né? E uma coisa é você morrer, porra, vai para o céu. Outra coisa é você levar a família junto, misericórdia, né? Então, meu medo era trazer isso para casa e até aqui, Deus tem cuidado da gente e não tem contaminação na minha casa. É a mão de Deus pura, viu? E uma ajudinha, não a ele, mas a situação da minha neura. É álcool para todo lado. E assim, ninguém entra de sapato aqui em casa, viu? Quando você vier aqui em casa, você vai tirar o sapato para entrar. E outras neurazinhas mais que têm favorecido a gente. Em relação ao reino de Deus, eu tenho uma experiência muito complicada com essa pandemia. Eu não estou pastoreando uma igreja. Há 2 anos atrás, caros irmãos, eu senti de Deus em entregar a igreja a um outro pastor. Uma igreja que depois vocês procurem saber detalhes, é um milagre do Senhor, né? Nós chegamos lá, não tínhamos nada, a igreja tinha sido desalojada pelo dono da casa, nós passamos 1 ano de porta em porta na casa dos irmãos, depois passamos 1 ano congregando no sol e na chuva num terreno que eu comprei, fiado, com R$15 em caixa, e hoje tem uma capela linda lá para a glória do Senhor, mas há 2 anos atrás eu senti de Deus em sair, e eu entrei num curso com os bombeiros militares, porque tem 1,5 metro de altura, mas pensa tão pequena enxerida, né? Eu entrei num curso com os bombeiros militares, e eu passei 45 dias interna no quartel fazendo esse curso. E quando eu voltei, a igreja não era mais minha. Um pastor que eu tinha ordenado, eu ordenei, eu pedi a ordenação dele, tinha tomado essa igreja para ele. Então, eu saí de lá muito magoada, e pedindo direção a Deus, e Deus me direcionou da forma que quis, me colocou pastoreando pastores. Não é, Josi? Quando a gente está na diretoria, nós pastoreamos pastores. E nesta pandemia, eu cuidei deles, pastores com muita dificuldade, porque, como disse Omar, a arrecadação caiu.
crentes superficiais, que só queriam uma desculpa para não dar oferta, nem dízimo, e nem ir para o culto, se sentiram à vontade para não contribuir, e os nossos pastores sofreram muito, e essa pandemia serviu para dar trabalho para a liderança, para nós cuidarmos desse povo sofrido. E pela pandemia, a minha experiência no reino é essa, eu tenho cuidado de pastores que estão aí sofrendo com a superficialidade, com a falta de compromisso de seus membros. E como disse o Omar, esse povo não tem tendência para voltar, não. E se Deus quiser, Omar, não volta mesmo, não. Fica onde está, vai de ré. Tá? Vai lá de ré, mesmo, vai de ré, porque se não, quando precisa, não ajuda, depois tiver tudo bem, para quê? Chegar junto. Vá para lá, onde você estiver. Né? Então, é mais ou menos essa aí a minha experiência. Muito bem, essa é a Diana, viu, Marcos? É a Diana. Tá? É dureza. Vamos lá, pastor Jussi. Você se tivesse um 1,90, hein? Só tem 1,5. Se tivesse 1,90. Ixi, sai embaixo, né? Jussi, eu sei que você gosta de falar muito. Fale muito. Muito, mas não muito, tá? Sua experiência. Não vou falar muito, não. Não vou. A minha experiência é porque atualmente eu não estou pastoreando, não estou à frente da igreja. O pastor sênior lá da primeira de São Paulo é o pastor Paulo Eduardo. E a primeira igreja batista de São Paulo, já há algum tempo, vem vivendo uma experiência de transformação. Tá? Então, por exemplo, quem conheceu a primeira igreja batista de São Paulo, lá nos primórdios, né, há 20, 30 anos atrás, com o pastor Erlande Pereira de Azevedo, hoje entra numa primeira igreja batista de São Paulo e toma um susto, porque é uma igreja, mesmo sendo antiga, tendo 123 anos de história no mesmo lugar, tendo uma propriedade gigantesca, enorme. Já há uns 2, 3 anos, o pastor Paulo Eduardo, Deus tem colocado no coração dele que a igreja não é um monumento, ela é um movimento. E ele tem colocado isso tanto no coração dos ministros da igreja, como dos pastores auxiliares, dos pastores que estão interagindo. Ele tem trazido esse posicionamento que a igreja está além daquelas paredes, está além daquela estrutura que nós temos. Não sei se vocês conhecem a primeira igreja batista de São Paulo, mas você chega ali na Praça Princesa Isabel, você vê aquele prédio de 11 andares, enorme, gigantesco, você vê aquele estacionamento, aquele outro prédio, tudo mais. Então você pensa numa big de uma igreja que antigamente só era fechada no seu mundinho. E hoje a primeira Batista de São Paulo já não é mais fechada no seu mundinho. A Igreja Batista de São Paulo ela está olhando para fora. Ela está olhando para fora. E com sinceridade, nós não enfrentamos esta crise de distanciamento e de isolamento. Embora, que nem o Anésio falou, nós sentimos a falta do abraço, do acolhimento, que principalmente quem conhece o pastor Paulo, sabe que ele chega na igreja bagunçando com todo mundo, e os pastores da igreja seguem a mesma linha, chega, cumprimenta um, abraça outro, etc. e tal. Mas a igreja continuou existindo, continuou progredindo, trabalhos começaram a ser intensificados, os nossos pequenos grupos deixaram de ser residenciais e foram para a internet, outros trabalhos via internet. Atualmente, nós temos a participação dos 300, 400 membros por culto. A maioria não vai porque é uma igreja que tem muitas pessoas de idade, muitas pessoas experientes, né? Então, como igreja, eu sou muito franco, eu não senti
eu estou falando não vou dizer os demais, mas eu não senti tanto esse isolamento, tanto esse distanciamento. Muito pelo contrário, eu fui desafiado e levei outros a serem desafiados, a estar mais perto, a estarem mais unidos, a estarem mais juntos, né? E nós conseguimos pensar esta igreja, estamos pensando, tanto é que agora no final do mês vai vir a primeira conferência de avivamento da primeira Igreja Batista de São Paulo, é o Aviva Centro, né? Porque é uma igreja que está se reinventando, se redescobrindo dentro desse novo ambiente. E concordo com o que o Omar falou, concordo com o que a Diana falou, concordo com o que todo mundo falou. A igreja não volta mais a ser como era antes. Esquece. Aqueles que insistirem em continuar nessa caixinha fechada de ativismo religioso, de programações engessativas, estão fadados à ruína. Já estão vivendo a ruína. Estão fadados mais ainda à ruína. Este é o momento que Deus está dando para a igreja se reinventar, conforme o Anésio mesmo falou lá de Atos capítulo 6, Deus está nos dando uma oportunidade de uma reinvenção. Está aí, quem sabe, a nova reforma protestante. Eu me lembro que o Augusto Nicodemos, um dia nós estávamos conversando com a Mackenzie, e ele estava dizendo que o Brasil estava precisando, o mundo estava precisando de uma nova reforma protestante. Quem sabe o Covid veio ser esse divisor de águas para uma nova reforma protestante, de uma nova maneira de pensar e ser igreja. Talvez seja isso. Muito bem. Eu não estou aqui para falar, estou aqui para escutar vocês, né? Eu não vou contar a minha experiência com o distanciamento, né? Mas eu anotei um ponto, uma palavra-chave de cada um de vocês. Pastor Marcos, eu vi que uma questão que chamou muito a atenção dele nesse momento foi o fato de estar e ser mais vigilante, né? O pastor Anésio já colocou assim em caixa alta a saudade, né? A saudade e reinventar. O pastor Omar falou que a igreja nunca mais realmente vai ser a mesma e também citou o reinventar e o repensar. Minha querida pastora Diana, com suas neuras, né? Com suas neuras, com seus medos e tratou também da superficialidade. E o nosso querido doutor pastor Jussi falou muito da igreja como um monumento, e não um monumento e sim um movimento, né? E a questão de se reinventar também. Juntando tudo isso de vocês, a gente vê realmente a necessidade de uma nova postura da igreja, né? Nada vem por acaso, né? As vidas que se foram, né? Muitos perderam entes queridos, amigos, eles não se foram por acaso, nada acontece sem que Deus assim permita. Se Deus permitiu que isso fosse, a gente, como nos orienta a palavra de Deus em tudo dai graça, nós devemos dar graças a Deus por tudo que aconteceu durante esse ano. Viu, pastor Omar? Tudo, viu? Que aconteceu durante esse ano, a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus, na sua soberania, na sua sapiência, na sua onisciência, Ele sabe o porquê das coisas. E a gente tem que se encaixar dentro desse momento como igreja. O reino de Deus, ele não pode travar. Ele não pode esperar acontecer alguma coisa, esperar vir uma vacina, esperar vir um remédio que vai curar. Não, o reino de Deus, as pessoas continuam sedentas. O mundo ainda jaz no maligno. Pessoas têm morrido e têm ido para o inferno. E nós, como igreja, temos tratado
desse distanciamento com os perdidos? Nós falamos da questão da igreja, do dia a dia. E quanto aos perdidos? Os perdidos estão distantes e nós, como igreja, pastor Omar começa. Repete a pergunta. Perdidos? Os perdidos estão distantes e nós estamos distantes dele? Há o distanciamento da igreja dos perdidos nesse momento também? Eu entendo assim, 2 pontos. Primeiro, porque como a mensagem era ela centralizada dentro da igreja, para muitas igrejas, então há um questionamento entrando da parte do perdido, da pessoa que não tem ainda a convicção de Cristo. Onde está esse Cristo agora, numa situação dessa? Né? Então, eu entendo assim, ao mesmo tempo que nós temos uma oportunidade, nós temos um desafio. Um desafio, porque nada impede, aqui na América, por exemplo, na América do Sul, na América do Norte, que aconteceu na Europa, onde nós não temos quase igrejas mais. O Nicodemos falou da reforma, ele é mais que uma reforma, ele é um renascimento da igreja. Eu entendo assim, ao mesmo tempo eu vejo, desculpa, eu sou meio pesado de palavras, tá? Vocês não acostumados. Ao mesmo tempo eu vejo os vigaristas e os picaretas de televisão, vendendo cura, prosperidade, e eu questiono, Deus desses caras é limitado? Por que não cura a Covid? Por que eles são limitados? Exatamente aí, quebrando, fechando as portas. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo essas igrejas aglomeradas de pessoas. Então, o povo busca a solução, não busca quem pode dar a solução. E o Cristo. Então, nós temos aí um desafio, que é tentar mostrar o outro lado de uma igreja que está sendo colocada para esse mundo aí, para esse Brasil, por exemplo. Vamos pegar o Brasil aqui, né? E o nosso negócio agora é o Brasil. A gente tem esse desafio de mostrar que não é essa igreja, são os oportunistas, esses mentirosos, que existiram, vão sempre existir. Ao mesmo tempo, nós temos a dificuldade de como alcançar esse pessoal. E se você pegar um cara que vai ficar no celular para ver quem vai ser desclassificado lá da Fazenda, do BBB, ou assistindo ou maratonando uma série da Netflix, você vai conversar com muita gente que faz isso. 7, 8, 10, 12 horas por semana. Agora, ver um cara que fica 15 minutos para ver uma pregação, para ver um estudo, ensino da palavra. Eu, sinceramente, não conheço pessoas assim. Não conheço. Pessoas que falam, olha, estou trocando, estou deixando de ver a Fazenda, estou deixando de ver o BBB, estou deixando de ver uma série da Netflix, né? É difícil você ouvir uma pessoa falar isso. Então, nós temos uma dificuldade, porque o acesso que a gente tem hoje, o maior é a internet. A igreja lá tem uma rádio comunitária. Fica lá o culto rodando na hora do culto, rodando o culto em loco na rádio comunitária. Não sei quantos escutam pela FM, quantos vêm pela internet, mas é assim, se tem 10 ouvindo, 8 são cristãos. Então, se tem 2 que não são cristãos, a glória está alcançando. Mas é assim, eu tenho os pés no chão. Eu tenho os pés no chão. Esse modelo de igreja que a gente está falando, eu acho que o povo está cansado. O povo dentro da igreja está cansado. Vamos colocar aqui um inimigo a mais que nós temos hoje. Os desigrejados. O cara que acha que não precisa mais de templo, o cara que acha que não precisa mais de comunhão, ele é crente na casa dele, então ele não precisa dar o dízimo, não dá satisfação para ninguém, não precisa dar satisfação para pastor, não quer saber de cobertura pastoral, não entende nada disso. Então, eu acho que eu assisti uma palestra do Josué Campanhã, não sei quantos conhecem aqui,
Ele deu uma palestra muito legal. Ele falou que uma hora da oportunidade da igreja, né? De a igreja se reinventar, começar olhando os de fora. Então, se você tem que nem... Eu não estou olhando quem foi embora da igreja. Eu estou louvando a Deus quem ficou na igreja. Porque esses que ficaram são os que vão trabalhar. Então, não lamento quem saiu. Louvo a Deus por eles que ficaram. Glorifico por eles que ficaram. Porque com esses aí, a gente pode trabalhar uma questão da evangelização. Então, esse recomeço da igreja, ele começa por não reinventarmos, seria uma palavra errada, né? Mas aplicarmos novamente métodos de evangelização, alcançar as pessoas com o genuíno e ético evangelho de Cristo. É o nosso desafio. Ok. Pastor Joabe. Pastora Diana, por favor, tenha a palavra. Joabe, antes disso, eu me lembrei agora, quando o Omar falou sobre os picaretas da televisão, quando a Nésio disse que pegou o taxista lá, lembra, Nésio? O Uber? Aí disse, isso aqui é católico ou é evangélico? Você disse, lembra aquele pessoal da televisão, né, das igrejas da televisão? Aí o Uber disse, lembro, tem nada a ver. Lembrei disso agora, Nésio. Com a parte dada aí para a pastora Diana, pastor Marcos, a sua visão da questão do distanciamento da igreja dos perdidos nesse momento de pandemia. A gente está vendo a preocupação tão grande com os de dentro, né? E aqueles que precisam estar dentro também, ser também igreja. Como é que você vê isso? Então, Joab, e os pastores que estão conosco, né? Como eu havia falado na semana passada, nós temos aquele projeto do culto no beco. E esse culto no beco na pandemia foi de suma importância, porque nós deixamos de estar neste período no templo e fomos aos becos pregar o evangelho lá, né? Então a gente nós vimos a necessidade de fazer mais, porque nós estamos na região ali, no Parque Santa Madalena, temos ali uma comunidade muito grande, né, a comunidade da ilha que fala. Inclusive, lembrando, né, na semana passada, né, que eu falei para a pastora Diana que eu fui um Mofi, né? Então, como Mofi, então eu cresci nessa região aí, né, como eu contei para vocês, e então eu tenho muito acesso a esse pessoal, porque eu fui do crime, enfim, tenho essa variação linguística, por assim dizer, né, consigo me comunicar muito bem com traficantes, com os olheiros e tal. Então, a gente foi para cima, fomos para os becos lá, pegamos isso numa junção de Assembleia Unida com Assembleia de Deus, com algumas comunidades lá, e vamos fazer um culto no beco. Eu levo uma caixa amplificadora, levo uma guitarra, um baixo, juntamos tudo e fizemos um grande... Já estamos na 7ª edição, agora, dia 27, até o Jorge que vai pregar. Dia 27 de fevereiro é o pastor Jorge que vai pregar, que conversou com vocês semana passada, é ele que vai ser o pregador lá no beco, e um dos becos. Nós temos aí nessa comunidade mais de 1000 becos, é muito grande. Então, nós estamos na 7ª edição, então tem muitas edições aí pela frente, um dia que vocês quiserem vir participar conosco aí, agora desse contato, e é um trabalho glorioso. Você imagina no meio daqueles becos lotados de pessoas, tentando manter, lógico, o distanciamento social, e a bateria, levamos bateria pro beco, bateria, guitarra, contrabaixo, e aquele som, o pessoal saindo para fora, vendo aquela loucura. E aí, a caixa, no dia que eu fui pregar lá, nos dias que eu fui pregar, a nossa caixa deu problema, o microfone não estava funcionando, foi no gogó. 1 hora de mensagem no gogó, rapaz. No sábado eu não conseguia nem falar. Acabou a voz. Mas foi uma bênção mesmo. Pessoas se rendendo, pessoas sendo libertas, pedindo oração e demônios se manifestando lá no beco, nós expulsando o demônio. Então, uma experiência ímpar naquilo que nós trabalhamos como missões locais, então alcançando o bairro ali. Nas missões regionais, nós temos aquele trabalho com os dependentes químicos na nossa casa terapêutica lá em Três Corações, que nós pegamos essas pessoas também ali da nossa região, pegamos pessoas da Cracolândia, pegamos pessoas ali da comunidade da ilha, no Parque Santa Madalena, Jardim Elba, enfim, onde há necessidade, nós acolhemos e mandamos lá para Três Corações para tratamento. Hoje nós temos membros que estão restaurados, pastores que estão restaurados, enfim, então, nessa questão, e principalmente na pandemia, isso foi muito ativo.
Então, nós, nesse sentido, como eu falei, e os perdidos, né? Nós estamos tentando fazer a nossa parte, tentando fazer. Eu estava comentando esses dias lá na igreja que esse ano, a minha meta para 2021 é tentar ser pelo menos o servo inútil, né? Porque Jesus disse, quando nós fizermos tudo o que vos foi mandado, considerai-vos servos inúteis, né? Então, em 2020, eu não fiz tudo o que foi mandado. Então, eu não alcancei nem o patamar de servo inútil, quanto mais de servo, né? Então, a minha meta para 2021 é procurar ser pelo menos o servo inútil, que é aquele que, quando fez tudo o que o Senhor mandou, se considere servo inútil. Porque o servo mesmo é aquele que supera as expectativas do seu Senhor. Exato. O servo é aquele que supera as expectativas do seu Senhor. Então, Jesus disse, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, considerai-vos servos inúteis. Então, a minha meta para 2021 é, pelo menos, tentar, né? Ver se eu consigo chegar lá no patamar de servo inútil. Vamos ver. Deus vai nos dar graça aí, ver se eu consigo chegar lá. E eu queria fazer uma pergunta, quando chegar a vez do pastor Anésio, a questão é que eu tive um pouco de dificuldade com os meus membros, na questão das ferramentas da internet, de manusear as ferramentas, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade, principalmente os de idade, né? O pessoal do grupo de risco, os idosos, tem muita dificuldade em culto online, manusear o celular, e enfim, né? E infelizmente também teve aqueles que não voltaram, como o pastor Omar falou. Aí quando chegar aí na vez do pastor Anésio aí, ele dá um toque pra gente, quais são as estratégias que ele teve, se ele teve esse problema também de pessoas que não voltaram mais, ou não se conectaram mais, só pra gente aprender um pouquinho aí. Deus abençoe. Muito bem. O pastor Anésio já confidenciou para nós na última semana que ele não teve tanta dificuldade assim com o distanciamento, né? A igreja teve absorveu bem o processo, né? E vamos dizer assim, teve um sucesso na manutenção dos trabalhos, no enriquecimento das pessoas, no conhecimento das pessoas, poder acompanhar as pessoas. Então, eu vou passar logo a bola para ele, antes que esfrie, né, Marcos? Vou passar a bola para ele. Que você fala aí, pastor Anésio, a questão do distanciamento da igreja dos perdidos nesse período, né? Se houve, se não houve, como tratar esse processo do distanciamento da igreja dos perdidos, daqueles que precisam ser salvos, da mensagem das boas novas do Evangelho, e já fala aí das suas estratégias, o que é que você utilizou, as ferramentas que você utilizou para burlar todo esse processo que muitos de nós foi encaixado aí, né? Fala conosco aí, pastor. Olha, uma das coisas que eu aprendi lá atrás, já no ministério, é o seguinte: nós precisamos ouvir outros irmãos para aprender e ter novas ideias. Ninguém é inventor da roda. Quem diz isso é o Rick Warren, lá da Saddleback. Ele fala naquele livro Igreja com Propósitos, ele fala que a gente não precisa tentar reinventar a roda, porque se a gente tentar dizer o seguinte, eu quero ser único e autêntico, talvez você não consiga ser nada. Porque a gente tem que entender que nessa variedade que tem dentro do corpo de Cristo, nós vamos encontrar em outros irmãos ferramentas e ideias que podem servir para a gente. Então, uma das coisas importantes é a gente tirar a cabeça de dentro da nossa comunidade, da nossa congregação, olhar para fora o que outros estão fazendo e ver quais ideias nós podemos trazer para a gente. Eu, anos atrás, trabalhei com uma agência de publicidade e ali a gente dizia o seguinte, que criatividade é a arte de saber copiar bem, né? Porque a gente aprende com esse, aprende com aquele, aprende com aquele outro, junta tudo, aí você se torna original, porque aí você tem alguma coisa para passar para os outros. Então, fica aqui uma dica da gente procurar ver o que outros estão fazendo. E foi assim, por exemplo, que eu trabalhei com a nossa comunidade. Então, eu procurei ver aqueles irmãos que tinham algo que estavam experimentando na sua igreja. Vamos lá. Anos atrás, você tinha Willow Creek, por exemplo, com Bill Hybels, e eles tinham muita coisa para ensinar sobre rede ministerial. Aí surgiu a Saddleback lá com Rick Warren,
Então, é muito legal. Don't worry. Aí eu fui lá em Fortaleza para conhecer o Armando Bispo, que estava tendo uma experiência com a Batista lá de Fortaleza totalmente diferente do padrão que havia na época para a Igreja Batista. A mesma coisa aconteceu na Batista do Morumbi, aqui em São Paulo. Eu também fui lá com o Ari, na época era o Ari que era o pastor lá. Então, para também saber o que eles estavam fazendo. Aí eu procurei ver também de outros movimentos, dentro de movimentos pentecostais, o que outros irmãos vinham fazendo. Interessante, porque às vezes a gente pega o seguinte, a gente não concorda com uma pregação de um determinado irmão, e aí a gente joga o bebê fora junto com a água suja do banho, entendeu? Em vez de separar algumas coisas. Por exemplo, se você pegar pastores, vamos pegar aqui um, por exemplo, vou citar um polêmico, vou citar o Joel Osteen, por exemplo, né? Joel Osteen é um cara polêmico, porque ele veio da escola da fé, ele é daquele evangelho da prosperidade, né? Ele é dessa linhagem, mas assim, é tudo dele que a gente tem que jogar fora. Você pode discordar, de repente, das pregações dele, mas, por exemplo, quando eu vi esse cara pregando em 25 minutos, o que eu levaria 1h30 para pregar, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender a compactar que nem esse cara compacta. Quando eu vi a maneira dele ensinar para uma transmissão, olhando para a câmera, falando com a câmera, eu falei, puxa, eu não sei fazer isso. Eu tenho que aprender a ser um melhor comunicador. Então, é aí que vem os pontos. Então, quando eu vi, por exemplo, outros comunicadores, porque eu não olho só pastor, eu olho comunicador. Quando eu percebi que a internet era uma coisa interessante, isso lá em 1994, quando saiu a tal internet, final de 94. Janeiro de 95, a gente já tinha uma página na internet. Quando na antiga revista Vinde, vocês se lembram dessa revista que tinha? Caio Fábio estava muito tempo atrás. Na revista 20 saiu uma matéria sobre a igreja e a internet e foi citada a Carisma, como a primeira igreja da Zona Oeste de São Paulo a ter uma página na internet. Então, eu acho que a gente precisa estar olhando um passo à frente do nosso tempo, tentar olhar o que outros estão fazendo e pegar essas ideias. Bom, o que tem a ver isso com o que a gente está falando aqui? Então, um dos motivos, talvez, que a gente não sentiu tanto o impacto era porque nós já tínhamos essa ideia de comunicação à distância com as pessoas. Então, por exemplo, os idosos, o que nós fizemos? Nós temos um trabalho com os idosos. Existe um grupo chamado os veteranos, né, na Carisma, e que esses irmãos, o que eles fizeram? Ensinaram, lá, isso antes de pandemia, ensinaram cada idoso como usar um celular, como usar um smartphone, como se conectar na internet, inclusão digital, vamos chamar assim. Então, essas coisas que foram feitas, por exemplo, nós temos fora da nossa comunidade trabalho social. Como é que você vai fazer trabalho social com crianças na época de pandemia? Então, lá atrás, foi ensinado para elas como usar uma internet, como lidar com a internet e tudo mais. Quando veio a pandemia, buscamos nossos parceiros, demos ali um smartphone ou um tablet para cada uma dessas crianças, para que elas pudessem continuar acompanhando a nossa aula à distância. Então, foram coisas que foram trabalhadas dessa maneira, olhando o que outros estão fazendo. Então, minha opinião, todo mundo aqui falou de um tempo novo para a igreja. Ô, Márcio, você está certo mesmo, a igreja tem que se reinventar. Não é reinventar os princípios, o evangelho não muda. O evangelho não muda. Mas nós temos que procurar saber como pregar o evangelho nesse tempo agora. É aqui que eu vou emendar na parte de evangelismo. Lá, de novo, citando de novo o Rick Warren, e quando eu estou falando do Rick Warren, foi coisa que eu aprendi lá em 99, 97, 99, ano 2000. É de lá que eu estou tirando essas lições. Lá atrás, o Rick Warren falava uma coisa que muita gente discordava dele naquele tempo. Ele falava o seguinte: nós temos que mirar o nosso público-alvo. E aí eu vi muita gente criticando, talvez por não entender o contexto do que ele estava dizendo. E o que o Rick Warren chama de público-alvo é o seguinte: ele fala, cada pastor tem que ser honesto consigo. Quem é você? Porque você vai atingir pessoas normalmente parecidas com você. Gente, o Marcos está aqui, ó, tá aqui na live aqui com a gente, o Marcos. Esse trabalho no Beco, eu vi as fotos lá, tudo mais, nós já conversamos aqui fora dessa reunião, né, eu e o Marcos. É fantástico o trabalho dele. Agora, ele veio de lá, ele conhece a linguagem, ele sabe fazer isso. Agora, eu fico imaginando eu tentando fazer um trabalho igual ao do Marcos. Não sei nem o que é droga, não sei identificar, nunca fumei na vida,
nunca bebi, fui crente a vida inteira, entendeu? Nasci, minha mãe me pariu dentro da igreja. É difícil de eu lembrar o dia da minha conversão. Eu acho que minha conversão foi lá entre os meus 5 anos de idade para 8 anos de idade, que o pastor fez um apelo, eu fui à frente, mas ninguém aceitou, achava que era uma criança, né? Mas é difícil para mim, que fui criado em lar evangélico, dentro de vida evangélica, ter uma linguagem como a do Marcos. O Marcos foi forjado para isso. Então a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, que tipo de pessoa a gente entende, que tipo de pessoa a gente consegue atingir. Então, com esse público-alvo, né, que é muito, ou seja, a igreja normalmente é muito parecida com você. Com esse público-alvo, nós temos que saber qual é a linguagem que vamos tratar com eles. Como eu fui uma pessoa que me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com traição de pastor. Muitos anos atrás eu tive uma comunidade que eu levantei outros 3 pastores para trabalhar juntamente comigo, naquela ideia de colegiado, todo mundo tem a mesma autoridade. O que aconteceu? Juntaram os 3 e me tiraram, né? Então, decepcionado com a igreja, decepcionado com trairagem, igual o Omar citou das trairagens, eu sei muito bem o que é isso, Omar. Eu percebi que eu consegui atingir melhor os chamados desigrejados. Esse termo também não é meu, né? É de outro que eu estou emprestando. E aí essas pessoas que não gostam de igreja, era para elas que eu queria trabalhar uma igreja. Então eu me lembro até que, muitos anos atrás, eu chamava Carisma de uma igreja para quem não gosta de igreja. O cara chegasse para mim e falava, eu não gosto de igreja. Eu falei, é você que eu quero. Então, eu tive, por exemplo, vários ateus convertidos entre nós. É interessante, porque a gente procurava usar uma linguagem para atingir esse tipo de pessoa. Então, enquanto a igreja muitas vezes começa a criticar a ciência, criticar tudo mais, não, a gente usa a linguagem da ciência para tentar alcançar essas pessoas, porque tem a ver com o meu mundo, com a minha formação, com a minha história, que eu gosto de atingir esse tipo de pessoa. Então, o evangelismo passou a ser assim direcionado. Muitos anos atrás, muitos anos não, aqui eu estou falando uma coisa de mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, numa pesquisa que nós fizemos na nossa comunidade, nós identificamos que 62,5% dos nossos membros haviam se convertido lá e batizados lá. Então, eu percebi que nós estamos atingindo muito o desigrejado, a pessoa que não era de outra igreja. Aliás, às vezes, gente que é muito crente não gosta da Carisma. Eu me lembro uma vez, eu encontrei com o irmão falou, vou lá dar uns glórias. Eu falei, cara, você não vai gostar. Não vai gostar. Assiste primeiro pela internet, vê o que eu estou falando, você vai achar que eu sou herege, que eu não sou crente. Depois você pensa se você vai querer mesmo ir nesse lugar, tá? Porque não é uma igreja para crente, não é. A gente procura atingir aquela pessoa que não tem a linguagem do evangélico, né? Muitos anos atrás, isso foi de 99, entre 98 e 99, nós provocamos uma mudança na nossa comunidade, que nós falamos de mudar de uma igreja introvertida para uma igreja extrovertida. Ou seja, introvertida, uma igreja com a vértice voltada para dentro. Uma igreja introvertida, ela só fala dos probleminhas da igreja, das situações da igreja, a linguagem que ela usa é o evangeliquez, né? Ela usa uma linguagem que o povo do mundo não entende, né? Ô, varão de fogo, cara, imagina um cara magro, alto e bêbado, né? Entendeu? Então, a gente precisa repensar a nossa linguagem. Nós passamos a ser uma igreja, então, extrovertida, a vértice voltada para fora. Qual é os nossos cânticos precisaram passar por revisão. Tem determinadas frases e palavras que elas fazem parte lá da tradução de Almeida, mas que no ouvido de um não cristão, ele vai começar a rir, ele vai entender outra coisa, ele vai entender que é palavrão, ele vai entender outra conotação naquelas palavras. A gente precisava, eu estou falando de mim, estou falando que todo mundo tem que fazer isso. Lá na Carisma, refizemos isso, refizemos letras de cânticos, refizemos maneira de se comportar. Eu comecei a pregar de paletó e gravata, mas hoje não uso mais, é inadequado para o público que eu atinjo lá na nossa comunidade. Então o evangelismo, ele precisou fazer parte do nosso estilo de vida. E aí eu termino dizendo o seguinte, um tempo atrás, de novo pesquisa,
eu reuni as pessoas que mais tinham trazido visitantes nas nossas reuniões, que a gente anotava tudo isso, visitantes, sabia quem trouxe tudo mais e tal. Reuni as pessoas que mais trouxeram visitantes. Nós estávamos vendo um crescimento muito grande na nossa comunidade. E aí eu fiz uma pesquisa com eles ali. Sentei todo mundo ali para bater um papo. Falei, pessoal, quero saber de vocês o que vocês andam falando, o que vocês andam fazendo, como é que vocês andam pregando, porque vocês são as pessoas que mais trouxeram gente aqui para a igreja, né, para os encontros da igreja. E aí um deles falou assim, Anésio, depois que nós começamos a dar muito mais ênfase e crescer em obras sociais, ficou mais fácil pregar o evangelho. Foi interessante isso. Agora, interessante é o seguinte, nós fazíamos obras sociais, fazemos, né? Eu estou falando daquele tempo. Nós estávamos fazendo obras sociais, atingindo a classe, vamos dizer assim, D e E, mas estava se convertendo pessoas de classe B, de outras classes. Eu não estava entendendo essa ligação. E aí essa pessoa me disse o seguinte, depois nós começamos a investir em obras sociais, ficou mais fácil falar do evangelho para essas outras pessoas também. Então nós percebemos que a demonstração, como fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Essa demonstração das boas obras por parte da igreja ganha simpatia por parte do povo, e é o que diz lá em Atos 2:47, né? Caiu na graça do povo, e cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então eu termino lembrando uma frase de Francisco de Assis. Prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então, eu acho que a gente prega muito o evangelho pelo nosso modo de conversar com as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de falar com as pessoas, de como que a gente lida com o atendente. Às vezes a gente tá lá pregando tudo mais e com o atendente a gente trata mal, né? Uma pessoa que você está reclamando lá com uma empresa, né, e trata mal, e às vezes a pessoa do outro lado não tem nada a ver com aquilo, ela é só um representante da empresa. A gente tem que saber como lidar com essas pessoas, e é pela simpatia que a gente começa a ganhar pessoas. Agora, o resultado disso, no pós-pandemia, para mim, eu só vou poder falar para vocês depois que a gente voltar às reuniões. Que eu acho que a gente deve ter perdido algumas pessoas, deve sim, deve sim. Eu acho que faz parte desse momento da igreja, esse desajuste para um novo ajuste. Eu acho que faz parte disso. Diminuição, bom, nos views e tudo mais, e nos contatos que a gente tem, não está tendo, mas eu acredito que é um contrabalanceamento. Gente nova entrando e algumas pessoas realmente saindo. Esses dias eu vi num tweet, eu vi anteontem num tweet de um pastor em São Paulo, dizendo o seguinte, que alguém tweetou lá para ele, mandou um recado para ele, falou, pastor, estou indo para uma igreja que tem reunião presencial, não vou mais ficar nessa daqui. Ele falou, o que eu respondo? Um outro pastor muito gentil falou para ele, falou, querido, libera a ovelha, ovelhas andam. A vida da igreja assim, entra pessoas, sai pessoas, mas existe aquelas pessoas que ficam ali com você, e essas sim é que você vai carregar a obra juntos. Termino, aliás, dizendo uma última palavra aqui para o Omar. Omar, um amigo nosso, de muito tempo atrás, uma vez me procurou, que um grupo da igreja dele havia saído. Era interessante. Ele tinha uma igreja de aproximadamente umas 60 pessoas, e saiu um grupo dos músicos e tudo mais, quase 30 pessoas. Gente, 60 pessoas, saiu 30, 50% da igreja foi embora. É muito grande o número. E aí ele falou, Anésio, o que você me aconselha e tudo mais? Eu falei, olha, querido, eu vou tomar emprestado aqui umas palavras que não são para nós, é de Jesus, é sobre ele. Mas eu vou tomar emprestado. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí eu disse para esse pastor, eu falei, querido, quem são as suas ovelhas? Se esse povo saiu, é porque não está ligado com você. Então, se eles estão indo, abençoa. Abençoa quando entra e abençoa quando sai. A nossa vida, o nosso ministério é como se fosse um ônibus. E a gente é o motorista. Quando a pessoa dá sinal e quer descer, meu querido, libera. E já pensou se o motorista começa a ficar chateado porque não vai com ele até o ponto final? Não é? E fica triste? Não, querido, abra a porta do ônibus e deixa o cara embora. Abençoa quando entra e abençoa quando sai. Foi mais ou menos 1 ano e meio depois, eu estive na igreja desse pastor. Tinha 90 pessoas na reunião. Espera um pouquinho. Tinha 60, perdeu 30, ficou com 30. 1 ano e meio depois, está com 90? Como é que é isso? É porque quando você tem um grupo pequeno, mas que está ligado com você, meu irmão, é isso que faz a igreja dar certo. Então,
Não se preocupem quando... Eu sei que a gente tem que ter essa preocupação, mas tem muita gente que está se perdendo, tem gente que está se distanciando. Vamos fazer a nossa parte. Nossa parte é ser dispenseiros da palavra de Deus. Vamos continuar ensinando a palavra, falando com a palavra, orando para que Deus derrame sede, fome de ouvir a palavra de Deus no coração dessas pessoas, e vamos fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer nesse tempo. Eu e vocês, todos nós aqui, nós não fomos chamados para fazer a igreja crescer. O crescimento da igreja é obra de Deus. É Ele que faz isso. Nós somos chamados para pastorear as pessoas que nós temos, no rebanho que Deus nos confiou. É o que Paulo diz ali aos anciãos da igreja de Éfeso, né? Então, foi confiado para nós pastorear as pessoas, vamos pastorear bem pastoreado. O resto, crescimento ou não, número, isso é com Deus. É Deus que faz isso. Ufa! Muito bem, pastor. Falei demais. Né? Você tá com dentadura de mulher aí? Não, né? Pegou a sua mesmo, né? Pegou da sua esposa, não, né? Essa foi machista também. Diana, se defenda. Não sei não, né? Pastor Jussi. Você é muito bonzinho, Anésio. Eu fico olhando para vocês e vendo o quanto eu sou pequenininho, porque você é muito bonzinho. Porque, olha só, a gente chuta a porta do inferno, tira o camarada lá de dentro, dá um banho, limpa, cuida, tira os carrapatos, todinho, alimenta, e no final das contas o abençoado diz, tá aí, pô, de igreja! Não dá vontade de tosquear o abençoado, não é? Irmã, olha, tem gente que a gente abençoa assim, tem outro que a gente abençoa assim, ó. Entendeu? Vai, irmão, vai em paz, meu querido. Uma vez eu terminei de pregar, uma irmã chegou para mim e falou o seguinte, lá o pessoal não me chama de pastor, né? Eu chamo de Anésio, chamo pelo nome. O nome é feio, mas é meu, eu gosto. Então a irmã chegou assim para mim e falou, Anésio, eu não gosto do jeito que você prega. Eu virei para ela e falei, domingo que vem eu vou pregar de novo. Então, e aí? Né? Ela, o que eu faço? Eu falei, olha, tem pastor fulano, tem outro pastor ali, tem aquele que é do fogo, tem aquele que é mais quieto, né? Tem de tudo. Procura um que você gosta e vai, querida. Vai ser bom para você e vai ser bom para mim. Olha que coisa legal, não é? Continua no reino de Deus do mesmo jeito. A igreja é muito maior do que a nossa comunidade. Eu te abençoo, irmã. Eu te abençoo. Muito bem. Vamos escutar o pastor Jussi agora, falando um pouquinho aí desse distanciamento da igreja dos perdidos, daqueles que precisam escutar as boas novas do evangelho nesse período. Como é que foi a sua experiência? Como é que você vê esse processo? Jussi, antes de você começar, me responda uma coisa. Nessa mudança que a primeira de São Paulo teve, como é que ficou aqueles donos da igreja, hein? Porque igreja tradicional tem dono, né? Tem uns que se acham donos da igreja, do pastor. É complicado. Você teve algum problema a esse respeito lá? Em 2018, todos foram embora. Oh, glória! Pode falar em línguas, pode? Pode sim. Ai. Vai lá, Jussi. Gente, eu tenho acompanhado algumas coisas, alguns fenômenos que estão acontecendo ao redor do mundo. Né? Por exemplo, parece incrível, mas que nem nos Estados Unidos. O Omar ainda citou que lá fora o evangelho está perdido, mas, por exemplo, você vai lá no Brooklyn, na igreja do Tabernáculo, o negócio está pegando fogo. Caiu. Caiu. Lá na Rua da Luz Vermelha, na Holanda, você vai ver um trabalho que a Jocum criou lá e que está levando centenas de mulheres que estavam naquelas vitrines se expondo para a prostituição. Você vai ver centenas daquelas mulheres se convertendo, se arrependendo, mudando as suas vidas.
você vai ver pessoas que iam para lá para o turismo sexual se convertendo, sendo transformados. Se você for em Londres, na Assembleia de Deus, na primeira igreja Assembleia de Deus de Londres, está havendo um movimento gigantesco e um quebrantamento, e está havendo um mover de Deus de uma maneira sobrenatural. E eu acredito que isso também está acontecendo no Brasil. Só que nós temos a tendência de focar aonde a gente não deve focar. A gente está focando naquilo que é no erro. Nós estamos focando em discussões rasas, em coisas pequenas, e estamos esquecendo que a obra de Deus ela é muito maior. Eu aprendi isso com um professor meu do seminário, que a igreja é muito maior do que nós, pastores. E a igreja, por ser maior do que nós, pastores, como disse o Anésio, temos que entender que nós temos que pastorear, não nos preocupar diretamente com o desenvolvimento numérico da igreja, porque quem vai fazer isso é realmente o Espírito Santo. Agora, como eu estou pastoreando? Que é a pergunta que aconteceu na primeira de São Paulo. Como está sendo o nosso pastoreio? O nosso pastoreio está sendo o seguinte: cada membro é um pastor, cada membro dedica pelo menos 15 minutos na sua semana para ligar para um irmão, ou para ligar para um amigo, para ligar para um conhecido e falar: olha, eu estou orando por você. Você está precisando de alguma coisa? Então, por exemplo, nós estamos aprendendo que o pastor não é o clérigo que está ali na frente, mas que o pastor é aquele que está acompanhando as vidas. E para quem conhece a primeira de São Paulo, sabe que nós estamos na boca do lixo. A primeira de São Paulo está ali na nossa frente, está a Cracolândia. Atrás de nós está o Largo do Aroche. Da nossa direita está a Praça da República. À nossa esquerda está a Praça da Luz. Gente, o que a gente faz? Você entendeu? Então, eu entendo que a igreja está passando por essa transformação. A igreja precisa entender. Eu me lembro, não vou citar a igreja, mas era a primeira igreja batista húngara, mas sem citar nomes de igrejas, que quando alguns pobres começaram a vir à igreja, e eu estava nessa igreja, os pobres começaram a vir na igreja, eu me lembro que os membros mais antigos colocavam os filhos no canto, porque os filhos não podiam sentar do lado dos pobres. Gente, que igreja é essa que nós somos? Aí, de repente, eu vejo o Anésio citando Francisco de Assis, e recentemente eu fiz uma pregação baseada na oração de Francisco de Assis, eu quase fui crucificado pelos batistas. Nossa, eu recebi tanta paulada de batista que eu não sabia mais o que eu aguentava. Então, a gente está esquecendo de pastorear vidas, de cuidar de vidas, de buscar quem precisa. E eu entendo que os desigrejados, eles são machucados e precisam também ser assistidos. Eu tenho um lema hoje comigo. Se você ver na minha página do Facebook, você vai ver o meu lema. Eu peguei um lema dos Marines americanos. Os Marines americanos, eles têm um lema dizendo que ninguém fica para trás. Então eu coloquei esse lema na minha vida: ninguém fica para trás. Então eu tenho que ir atrás desses machucados. Então é a realidade que nós ali na primeira de São Paulo estamos vivendo. Houve uma limpeza gigantesca. Um monte de gente saiu. Principalmente a ala maçônica, que era muito forte na primeira de São Paulo, foi toda embora. Aí só ficou esse ex-maçom aqui, que já tinha deixado a maçonaria já fazia uns 7, 8 anos, né?
Então, eu já estava liberto, já estava convertido novamente, né? Já estava novamente salvo. Mas a primeira de São Paulo passou por essa transformação. A primeira de São Paulo está olhando para fora. A primeira de São Paulo quer ir atrás de quem está fora. Quem está dentro, a gente cuida, todo mundo, um cuidando do outro, e todo mundo ganhando o centro de São Paulo para Jesus. Amém. É isso aí. Arrasou. Pastora Diana Flávia, as suas palavras a O que é que tem respeito eu? acerca do distanciamento da igreja com relação aos perdidos aí nesse período de pandemia. E fora isso também, né? Como você vê esse processo? Job Júnior, nós nos conhecemos há quase 30 anos, não é isso? Mais de 30 anos. E mais de 30 anos. Muita E nós amizade, nunca, coisa faz tempo, feia. e nós nunca fomos comuns, assim, normais, né? Eu fico feliz de ver que tem outros meio malucos que nem nós, assim, tipo, com todo respeito, pastor Anésio, pastor Marcos, viu? Por meio doido aí, adoro, né? E nós nunca ficamos dentro das quatro paredes, nunca. Quando eu deixei a última igreja em que eu pastoreei, disseram, e agora? Não é mais pastor? Eu disse, meu filho, pastor é quem tem rebanho, né? Quem tem igreja não é diferente. E hoje eu pastorei um grupo de cavernosos, que são os motociclistas. Eu ando de preto, de colete, de caveira, certo? E lá dentro falo do evangelho, tomo chave de moto. Você não vai sair, você vai ficar, você tá bêbado, você não sai. Pastora, não sei o que, fulano quer matar cicrano, eu tomo faca de fulano, tomo faca de cicrano. Então, assim, é o meu rebanho. Né? Como também as crianças, como nós falamos na live passada, as crianças que aprendiam boxe no casarão social, cuja igreja fechou, a igreja que mantinha fechou, porque criança não tem renda, né? Não dá renda, só dá gasto. Então, é difícil você manter as crianças, né? E etc, etc e tal. Então, eu nunca eu particularmente, como crente, nunca estive longe dos perdidos. Eu tenho uma empatia muito grande por eles. Eu já fui uma, né, deles. Então, eles me atraem, eles me cativam. E se não for para ganhar almas, para batizar almas e fazer discípulos, eu não sei o que é que estou fazendo nesse mundo. E é essa visão que eu tento levar para as igrejas que eu pastoreio, ou para as que eu prego, ou para as que eu visito. Mas eu sinto uma timidez muito grande, às vezes, na Igreja de Cristo. Um medo de sair do que vai encontrar. Também o receio de decepções, porque você investe tantas vezes em alguém, e esse alguém não lhe retorna, não fica na sua igreja, ou não quer Jesus. Então, eu vejo que a igreja do Senhor, ela tem certas barreiras que ainda precisam ser quebradas. E a igreja do Senhor precisa de mais malucos, que saiam das quatro paredes e procurem uma tribo urbana ou alguém enjeitado para levar Jesus até essa pessoa. Né? Há um poema de Mirtes Matias, cujo o título é Ao Mesmo Tempo em Toda Parte, e eu me identifico muito com ele, porque eu gostaria de estar em vários lugares ao mesmo tempo, em várias frentes ao mesmo tempo, pregando em vários locais ao mesmo tempo, para pessoas diferentes. E eu sou só uma. E quando você busca outras pessoas para fazer o que você está fazendo, parece que não encontra. Sabe? E essa hoje é a Igreja de Cristo. É uma igreja que se aglomerava para louvar, para cear, mas que era tão distante, mesmo tão aglomerada, distante de uns dos outros, distante do Evangelho, distante até de Deus, e não cumpria com a sua missão. Essa pandemia veio dar um tapa na gente, dizer, olha, a missão é fora, sai daí, na internet, usa o telefone, sabe? Muda, reinventa, mas cumpre com a tua missão. E eu creio que, como nada é em vão, depois dessa pandemia, né, Anésio?
a gente vai ver, realmente, nós vamos colher os frutos desse tempo difícil. E eu creio que serão frutos de arrependimento e frutos duradouros, né? Que o Senhor nos permita ter saúde e continuarmos nessa loucura, apaixonados pelo Evangelho e trabalhando para Jesus enquanto é dia. Amém. Amém. Nós vamos passar para a última rodada com vocês, mas, pastor Anésio, eu preciso de uma informação. O senhor falou aí um versículo, eu não anotei aqui. Pega o evangelho em todo o tempo, se for preciso as palavras. Qual o livro, o versículo, por favor, que eu não. Essa é de Francisco de Assis. Eu E se anotei. você for católico, é São Francisco de Assis. Um grande servo de Deus, por sinal. Um dos maiores servos de Deus depois do apóstolo Paulo. Exato, né? A gente vê que Deus, né, eu sabia, tá? A gente vê que Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer, se ele quiser, né? Ele é Deus, é ele que faz acontecer. E, pastor Jussi, da próxima vez, né, continue usando esse caboclo nas suas pregações, porque realmente ele foi um homem de Deus, foi uma referência de pessoa na sua passagem Eu sou aqui pelo chamado de mundo. herege, sou polêmico pra caramba. Os batistas querem me matar de tudo que é jeito. Homem, não fala dos batistas, não. Ainda bem que a primeira de São Paulo me acolheu, porque se não fosse a primeira de São Paulo, eu já estaria morto já. Se conforta o seu Ô, coração, Marcos, se conforta o seu coração, pastor Jussi. Quando o senhor morrer, eu vou no seu velório, tá? Ô, Job, deixa eu fazer Jussi surtar. Ah, Ô, Jussi, eu sou de uma linhagem muito antiga, sabe? JJJ, eu sou batisteco, viu? Tu não esquece, Jesus, não. aí já tá nessa de JJJ, você precisa se converter, mulher. Pelo amor de Deus, sai dessa história. A linhagem. Rastro de sangue, ó. Rastro de sangue, ó. Sai. Ana Batista. Meu pai me fez eu ler o livro Rastro de Sangue quando eu tinha em torno de 8 ou 9 anos de idade. Eu tinha que ter lido esse livro. Sangue de Jesus tem poder. O Marcos não sabe o que é isso, não, né, Marcos? Não, Marcos, Não. Não precisa. eu conto pra Deixa ele pra lá. depois do lar. Não. Eu tenho um gibi da Mônica de Cebolinha aqui legal para você ler. Vamos lá, gente, para a nossa última rodada. Nessa última rodada, vocês vão ter oportunidade de chamar pessoas que hoje estão distantes, vivem esse distanciamento de Deus, né? E a gente vê toda a problemática que o distanciamento pode causar nas pessoas, né? E o distanciamento de Deus pode causar muito mais do que a gente citou aqui, né? Cada um de vocês agora vai ter a oportunidade de falar a essas pessoas que hoje estão distantes de Deus. Vocês fiquem à vontade, se você quiser usar o bíblico, a sua maneira de falar para essas pessoas. A gente vai deixar gravado esse momento, tá? É como se fosse um chamado. E eu vou deixar vocês bem à vontade nesse momento, tá? Vou começar com o pastor Marcos. Rapaz, você que está na live aí, você está assistindo aqui esse vídeo, primeiro, curte, compartilha, né? Se inscreve no canal. Você que está com a gente até agora, você já deve ter contado esse 1,5 litro de coca que o pastor Marcos tomou. Eu estou aqui na água. E o pastor Marcos tá aí 1,5 litro de coca. Eu estou contando aqui, rapaz. Ele Não já é pecado, Não, não. É pecado? Como é que... Não é pecado, não. Mas ele já deve estar urinando escuro já, de tanta coca que ele tomou. Né? Mas é aquelas pequenininhas. Tá certo, Deus está vendo. Vamos lá, pastor Marcos com a palavra. Eu achei interessante, tanto que o Jussi falou, as últimas palavras do Jussi, como também o pastor Anésio, ele salientou acerca dos desigrejados. Eu tenho um grande amigo meu, talvez ele vai ver essa live aqui, porque eu mandei o link para ele, né, que é o Leandro Fernandes. E nós estudamos juntos, né, no seminário teológico, nos formamos juntos, e depois ele foi fazer filosofia e eu optei pelo direito. E então,
Logo depois ele foi para uma igreja Assembleia de Deus lá de Mauá, e lá eles fizeram um instituto teológico, chama CETEM, Seminário Teológico de Mauá. E ele me convidou para dar aula. E eu já tinha fundado aqui o IETEB, mas aí eu dava aula de sábado lá. Comecei a dar aula de sábado, de sexta e de sábado, lá em Mauá, e eu dava aula de segunda-feira aqui na Zona Leste. E o negócio começou a tomar uma dimensão que nós tinha ali na sede de Mauá, tinha ali o CETEM, que ficava ali, e nos núcleos da igreja, que ela tinha uma igreja com mais de 60 congregações, né? Tinha 17, foi formar 17 núcleos, então ficou um trabalho bem legal. E depois disso depois que o trabalho cresceu, ele foi tirado lá pela presidência, por questões particulares lá, entre os líderes da cúpula, enfim. Isso ele ficou decepcionado. Isso deixou ele muito decepcionado e até hoje ele não se membrou mais em nenhum ministério, né? Então, assim, muitos vão considerá-lo como desigrejado. Mas sempre que eu posso, porque lá na Assembleia Unida nós fazemos muitos simpósios. Todo ano eu faço no mínimo 2 a 3 simpósios. Ano passado nós fizemos um sobre pentecostalismo, fizemos um outro também sobre segurança em Deus, o nosso último simpósio ano passado, sobre segurança em Deus em meio à pandemia. Então, eu sempre o convido. E aí, na nossa última ceia agora, eu convidei também. Inclusive, eu parei de dar aula lá no Seminário Teológico de Mauá, porque ele foi tirado de forma, ao meu ver, injusta. Só que a nossa comunhão continua. E ele tem um trabalho fortíssimo. Vocês conseguem ver ele tem um programa na TV, na Eco TV aqui no ABC, Jogada de Fé. Ele é um grande pensador, gente boa. Tem um programa Jogada de Fé que fala do esporte numa visão diferente, fala de Jesus e tal. Enfim. E também faz muito trabalho social, muita obra social. Aí eu peguei e quis trazê-lo agora na nossa última ceia, que eu faço dois encontros, um às 9 da manhã e outro às 18 horas. Então eu trouxe ele no período das 9 da manhã, para trazer uma palavra para a gente lá. E ele pregou muito bem, que é um grande pensador, nos trouxe uma reflexão maravilhosa pela manhã, e ceou com a gente. Então, eu vejo isso, como vocês falaram aqui mesmo, a igreja tem que ser esse lugar de acolhimento. Porque, veja, ainda que ele está revoltado com a instituição, né, com a instituição, não com o corpo místico de Cristo, mas com a instituição, não com o organismo vivo, com a organização. Mas você vê que quando há o convite, vem, ceia, prega, louva, ora. Então, eu acho que, como o pastor Anésio falou, né, a Carisma, por exemplo, é um lugar para quem não gosta de igreja, né? Meu, é isso, é o que o Jussi falou, é isso, precisa ter essa questão de acolhimento. Às vezes o que está faltando é isso, é a pessoa ser ouvida, trazer, não pode abraçar agora, mas, sei lá, acolher de certa forma, porque essas pessoas estão feridas, como o Jussi falou, e de alguma maneira a gente tem que tentar reintegrá-los novamente ao corpo místico de Cristo, acolher, enfim, é um exemplo que eu estou dando. E realmente eu concordo com tudo que o Jussi falou e o Anésio também. É isso aí. Beleza. Massa. Bom, pastor Jussi, a sua palavra a Jussi. Oh, rapaz, eu tenho dificuldade com alguns nomes. Tem uns pais que capricham demais nos trem aí, viu, Jussi? Não, mas você sabe que meu nome é por causa de um tio meu, né, que faleceu quando estava vindo para o Brasil, então deram o nome dele para mim, né? Mas o meu nome significa João. A tradução do meu nome é João. Então vamos lá, pastor João, deixa eu te falar uma coisa. É a sua vez. Esse momento você pode usar para falar àqueles que estão distantes de Deus. Para aqueles que estão distantes de Deus, eu quero dizer o seguinte: você pode estar distante de Deus, mas Deus não está distante de você. Você pode estar distante de Deus, mas Deus não se esqueceu de você. Deus continua agindo e trabalhando aí para resgatar, transformar e fortalecer a tua vida. Embora você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Para você que está decepcionado com a igreja, para você que está
amargurado, para você que está entristecido, eu te dou um conselho. Você está vendo esse bando de louco aqui, que são 6 pastores meio doidos todos. Todos nós temos um parafuso a menos. Mas eu digo para vocês, procurem por a gente na internet e vem ficar com a gente. A gente gosta de gente louca. A gente gosta de gente que também tem um parafuso a menos. A gente gosta de interagir com você. Então, se você quiser, procura a Assembleia de Deus Unida, procura a Água Viva, procura o Lar, procura a Primeira de São Paulo, procura a Carisma, procura um lugar onde você vai ser recebido, você vai ser celebrado. Porque eu tenho aprendido uma coisa, meu querido que está ferido. Existe um lugar que você é aceito e muitas vezes você é aceito por conveniência, mas existe um lugar onde você é celebrado. Então vem para um lugar que você é celebrado como pessoa, porque você é importante. Você não é um número, você não é uma carteira de dinheiro, você é um ser humano importante. Pelo menos para esses 6 loucos que estão aqui, você é um ser humano importante. Então, se você quer conhecer alguns loucos que pensam igual a você, vem fazer uma visita para a gente, mesmo que seja online, tá? Se quiser falar comigo, meu telefone sempre está aberto para quem quiser. É 11 94656 8790. Você pode ligar a qualquer hora do dia e da noite que eu te atendo, tá? 11 94656 8790. Meu nome é meio esquisito. Se você não quiser me chamar de Jussi, você pode me usar o meu segundo nome, que é Eduardo. Qualquer horário, qualquer dia eu te atendo e a gente bate um papo junto. Não garanto para você que a gente vai tomar um chopp junto, porque eu não bebo, tá? Só quero te dizer isso. Você pode até tomar o teu chopp, mas eu vou tomar minha água porque eu estou de regime, porque eu preciso emagrecer. E eu vou tomar coca. E comigo toma coca. Ele vai tomar coca. Valeu, Deus abençoe. Amém. Pastor Omar, a sua vez, pastor. Eu só queria chamar a atenção. Eu tenho pregado algumas mensagens sérias, né, na igreja. O Jussi falou que a água viva é viva, mas o nome da igreja é Água da Vida. A água da vida. Água da vida. Água da vida. Mas, assim, chamar a atenção por um momento. Crianças, eu também vou ver uma mensagenzinha para os pais, salve seus filhos, as crianças, no momento em que a necessidade de socialização. Então, as crianças estão separadas, muitas com problemas já dentro das casas, e as pessoas também atentarem para algumas frases que a gente tem ouvido, né? Para que igreja? Ao mesmo tempo que a gente está falando, mas a gente tem ouvido, para que igreja? E eu sempre tenho perguntado a que ação do conceito de igreja. Eu falo para a pessoa, responda se interessa para Deus, para Jesus ou para o outro lado. Então, aqueles que estão ouvindo, a mensagem que eu tenho é essa. Nunca foi um tempo tão oportuno você voltar para a igreja. Você estar como igreja, para você ser igreja, né? Porque, como a gente tem falado, não só pastores têm falado, mas pessoas mais sensatas têm falado, o mundo nunca mais vai voltar ao normal. Né? Se ilude quem acha que vai acabar o vírus chinês. Tanto que não vai acabar, porque ele já está tendo as suas mutações. Então, é uma hora a gente abrir os olhos para as questões, não vou dizer da religião. Citaram em São Francisco, eu sou daqueles velhos, hein? Marcos e São Marcos, Lucas e São Lucas, Mateus e São Mateus, né?
Paulo de São Paulo. Então, é um tempo oportuno, é um tempo, a igreja tem que acordar e as pessoas têm que acordarem também, né? Então, essa mensagem que eu deixo é essa. Cuidado com o que você fala da igreja. Cuidado com o que você fala, igreja para quê? Eu não preciso de igreja. Cuidado, porque não fomos nós aqui que criamos a igreja. Teve um homem lá que criou a igreja. Ele formou um grupo, treinou e deu esse nome. Se quiser chamar de igreja, de comunidade, de ajuntamento, de missões, chama do jeito que você quiser. Mas o nome dela é noiva, noiva de Cristo. Não é uma hora para a igreja acordar, voltar a ser igreja, e para aqueles que estão de fora abrirem os olhos, porque o tempo pode ser demais, né? É isso aí. Amém. Pastora Diana Flávia. Rapaz, o que eu tenho para dizer para você que me escuta, que nos escuta, que é desigrejado, desiludido, magoado, que está irado da vida, chateado e etc e tal, é o seguinte: Omar disse, e eu atesto, a ideia é boa. Ela foi gerada no coração do próprio Deus. Então, a igreja não é um lugar ruim, a igreja é um lugar muito bom. O que ela é em si, você vai aprender quando chegar junto da gente, né? E dê essa chance a si mesmo e à igreja. Você vai aprender sobre Deus. O salmista diz que o insensato fala em seu coração, não há Deus. E há outros insensatos que dizem que pode até haver um Deus, mas eu não preciso dele. E a gente sabe quanto precisa. Meu filho adolescente teve um livramento de morte há umas semanas atrás, e eu vi que se não fosse Deus, hoje eu não poderia abraçar meu filho. Nós precisamos de Deus, e é na igreja onde nós aprendemos sobre Deus e nos achegamos a Ele. Eu sei que eu posso estar valorizando demais, mas para mim, a Igreja de Cristo é o melhor lugar para se fazer parte. E muitas vezes, e vou encerrar, Joab Júnior, nós nos distanciamos dela porque nós entramos em treta, sabe? Em discussões infrutíferas. Pastor Marcos, me chamaram essa semana para uma live falando sobre vestes sacerdotais. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, qual é o propósito disso? Estou fora. Não dá, não. Muito obrigada pelo convite, mas fui. Então, nós entramos em discussões infrutíferas que nos tiram o foco de quem é Deus, quem é Cristo Jesus, a salvação oferecida. Aí nós nos distanciamos daquilo que é tão precioso, sabe? E encerro dizendo aí, volta, cara, volta, teu lugar está lá, um lugar espiritual, está lá guardado, e é só teu, não é de mais ninguém. Amém. Amém. Pastor Anésio aí, encerrando, falamos sobre as vestes sacerdotais, sobre o distanciamento. Ô, Diana Flávia, só não esquece o seguinte, esquece as vestes sacerdotais, mas não esquece meu colarinho clerical, tá? Isso. Tô ligada, amanhã eu compro. Tá. Vamos lá, pastor Anésio. Isso é bacana. Vamos lá, o pessoal anda falando que a doença do nosso século é a ansiedade. Eu acho que é verdade mesmo. Parece que a coisa mais comum hoje em dia é a ansiedade, e isso tem aumentado muito com a pandemia. Talvez aí, com a pandemia e esse distanciamento, que é o nosso tema, né, você talvez tenha entendido que esse tempo para você tem sido um tempo muito difícil, e talvez você está se sentindo longe de tudo, longe de Deus, longe dos seus sonhos, longe da igreja, longe dos amigos. Tem uma palavra de um cara muito bom para você escutar. Na verdade, você pode ler, tem muita coisa dele escrita, um tal de Jesus. Jesus eu gosto da simplicidade como ele trata de assuntos tão complexos para nós. Jesus, falando sobre a ansiedade, ele fala o seguinte: olha o passarinho. Daqui a pouco ele fala: olha os lírios do campo. Se a gente pegar esses dois trechos que Jesus, tratando sobre a ansiedade, falou para
observar as aves do céu e observar os lírios do campo, ele já ensina 2 princípios aqui para nós. Primeiro, para de olhar muito no teu entorno só. Às vezes nós temos essa crise toda de ansiedade, porque a gente está dentro de uma caixa, dentro de um cubículo da nossa vida que nós mesmos criamos, igual aquela sensação avestruzesca, né, de enfiar a cabeça dentro do buraco e achar que aquilo é o todo. E começa a olhar para fora e você vai ter experiências com Deus, que você talvez nunca teve. Aos cânticos antigos, eu gosto muito de cânticos antigos feitos no meio da igreja, um deles dizia assim: nas estrelas eu vejo a sua mão, no vento eu ouço a sua voz. Então está na hora de você começar a ter experiências com Deus, olhando para um passarinho, olhando para uma flor no campo, né? Ele fala dos lírios no campo, não é nem os lírios que estão dentro das árvores, do campo. Então tem que sair, andar no meio de um mato para falar com Deus. Abre teu coração com Deus. Fala com Ele fora da religião. Você talvez esteja aí numa situação, vamos dizer assim, desigrejada. Você não quer saber de igreja na sua vida. Na verdade, eu acho que você está com decepção sobre as instituições ou fazendo uma leitura da igreja em cima dos óculos que te deram. Eu te recomendo, tire esse óculos. Vai ter uma experiência sua com Deus. Vai falar você com Deus. Ele ouve você. Talvez você diga, eu não sei orar. Sabe sim, você sabe falar comigo, você sabe orar. Porque orar é falar com Deus. Do mesmo jeito que você fala com um amigo, com qualquer outra pessoa. Então, fala com Deus, você vai ter uma experiência com Ele. Para um dia, com a flor na tua mão, e dá uma olhada em cada detalhe dela. Você vai ter um encontro com o Criador ali. Você vai ver quão maravilhoso é o Senhor. Para um dia e olhe as estrelas do céu, a lua, o que você conseguir enxergar, porque São Paulo não tem muito disso, né? Mas outros lugares você consegue daquela imensidão, e você vai falar, Deus é muito maior do que o que cabe na minha cabecinha, ou do que me ensinaram na religião. Então, procure uma experiência com Deus. Tenha certeza disso. Ao você ler os evangelhos, leia e leia várias vezes. Mateus, Marcos, Lucas, João, vai ter você uma experiência com Jesus. Você mesmo. Eu desafio você a fazer isso. E você vai ver o seguinte, ele está, como diz no livro de Salmos, ele está perto de todos os que o invocam. Então, que Deus te abençoe. Busca Deus de coração. Deus nunca vai abandonar um coração sedento e uma pessoa que está com vontade de conhecê-lo. Nunca. Você vai ter uma experiência com Deus que vai ser a sua. Isso vai ser um fundamento na sua vida. Aí, você não vai dizer o seguinte, é a igreja que me rejeitou, ou aquele pastor que me rejeitou, ou aquele meu amigo que me traiu. Nada disso vai ter valor para você. A sua experiência com Jesus vai ser única, porque Jesus é que tem que ser o fundamento da tua vida. Deus te abençoe. Ora todos os dias, tá? Tenho certeza que você vai ter uma experiência com Deus. Amém. Amém. Muito bem. Estamos a 1h40 juntos, não é? É um tempo agradável na presença de vocês e na presença do Senhor Jesus, que está também nesse momento nos assistindo, né, e nos usando para que pessoas que hoje estão distantes de Deus possam entender que eles necessitam de uma proximidade maior com o Criador. Eu quero agradecer a cada um de vocês, pastor Marcos, pastor Anésio, pastor Omar, pastora Diana Flávia, pastor João Eduardo, pela presença de vocês, pela disponibilidade. É muito bom conhecer cada um de vocês. E a todos que nos assistiram, mais uma vez, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu likezinho aí, compartilha essa live para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como nós fomos. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. E a propaganda vai sair, não? Amém. Entre no Play Store, baixe Minha Igreja, #LarPB, e conheça conteúdos para a sua alma. Aí, tá vendo? Essa é a pastora Diana. Tchau, gente. Prazer. Até a próxima. Até a próxima. Amém. Até a próxima.